Deus dá a semente, Deus dá o fruto e Deus dá a condição de você colher e comer. Porque a semente não vem do diabo, a semente não vem do mal, a semente é do Senhor, aleluia. A semente lançada pode ser um ímpio, pode ser um servo de Deus, mas a semente é do Senhor, aleluia. E a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, ela vai cumprir aquilo que lhe apraz, então ela vai crescer, né? Ela vai germinar, ela vai dar os frutos. Vai ter colheita. Vai ter colheita. Mas foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. Né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Eu fosse um contigo, eu fosse um com o Senhor, era um com todos. Foi pago um alto preço. E esse preço não é pago por dinheiro. Esse preço é pago com o sangue de Jesus. Foi pago com o sangue de Jesus. Amém, irmãos? E nesta manhã, então, nós vamos falar de 7 providências na morte de Jesus para o pecador. 7 providências apenas. É claro que não são apenas 7. Mas nós vamos falar dessas 7. Tá? Então, a providência é uma palavra muito interessante. Por que eu escolhi providência? A providência é a suprema sabedoria do governo divino. Suprema sabedoria do governo divino é a providência. E a providência que ele tem para a sua igreja, para os seus, né? Providência também quer dizer prevenção, disposições ou medidas prévias para atingir um fim. Então, providência é um conjunto de coisas para atingir um fim, para ter uma finalidade. E a providência também, ela evita um mal, ou ela vai remediar alguma necessidade. Então, a palavra providência, ela é bem, né, completa no seu conteúdo. Então, a morte de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, foi uma providência para o pecador, para aquele que precisava ser alcançado, para aquele que precisava ser curado, liberto, sarado por completo, né? Ser salvo por Jesus, para estar na eternidade com Cristo. Então, houve uma providência de Deus. Houve uma providência de Deus para nós pecadores. E ele cumpre essa providência com Jesus. E Jesus cumpre a providência dele com a sua morte na cruz, derramando o seu sangue. Tudo por amor de nós. Aleluia. E isso nos deixa assim felizes, alegres, radiantes. Por quê? Porque estamos aqui adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, que é fiel, né? Então nós vamos ver alguns versículos curtos, alguma coisa, na Bíblia. Nós vamos para o primeiro ponto dessa providência, que está em João 17:4. Tá? Então, você pode ver aí em João 17:4 o que está falando. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Foi confiada uma obra ao Senhor Jesus e ele cumpre aquilo que foi determinado pelo Pai
para consumar aquilo que se faria necessário. Ele consumou a obra que lhe foi concedida. Foi concedida a Jesus para que ele a consumasse, para que ele viesse realmente cumprir aquilo que foi determinado para o Pai. Mas não foi em benefício do próprio Jesus, foi em benefício de nós. Outra providência que nós vamos ver está em 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu quero me ater aqui na propiciação dos pecados. Essa foi a segunda providência, propiciação. Jesus veio para resgatar aquilo que havia se perdido. E a propiciação foi feita com o seu sangue, né? No Antigo Testamento, no tabernáculo, existia o propiciatório, né? E esse propiciatório, quando havia o sacrifício, era espargido sangue ali, era tocado naquele propiciatório. Era um simbolismo de um sacrifício de sangue que precisava para tirar o pecado. Só que aquele pecado ali, ele era tirado momentaneamente e teria que ser feito outro sacrifício a cada ano para que o pecado fosse retirado. Mas o Senhor Jesus, ele foi a propiciação total, geral, genuína, completa para a remissão do pecado. O seu sangue foi aquilo que verteu para limpar-nos, para lavar-nos por completo. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui louvando ao Senhor. Nós estamos lavados e remidos no sangue de Cristo. E isso, irmãos, te dá um poder, uma autoridade tremenda, porque o inimigo, ele não tem poder sobre a tua vida, porque o sangue de Cristo te cobre, o sangue de Cristo te lavou, o sangue de Cristo tem poder, e o poder está em você, através do sangue de Jesus. Então, com a autoridade desse sangue remido sobre você, que você foi lavado, que você foi purificado, você vai operar grandes coisas no nome de Jesus, aleluia. E o diabo não tem poder sobre a tua vida. Quando eu fico pensando nessas coisas, né, a gente começa a entender assim, poxa vida, a gente lê essa palavra, já leu algumas vezes, e outras que têm as mesmas conotações, o mesmo contexto. Então a gente acha que nós estamos plenos, somos plenos conhecedores, e aí aquilo dá uma falsa força, um falso poder. Por quê? Você não está apenas lendo a palavra, você está confiante em si mesmo, por causa da palavra. Nós não podemos ficarmos confiantes em nós mesmos, irmãos. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança vem do Senhor. É ela que vai dar o poder e autoridade para você fazer e dissipar, né? Desfazer e dissipar todas as obras do maligno. Aleluia. Amém? Vamos para a terceira providência. Está em 1 João,
capítulo 3, verso 5. 1 João 3, 5. Aleluia. Sabeis também que aquele que se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nele não existe pecado. Jesus não tinha pecado. Às vezes, eu penso assim, eu vou num lugar, então se eu vou me tratar com um cardiologista, mas esse cardiologista, ele fuma. Opa, peraí, está errado. Eu vou lá no endocrinologista. Aí o cara está mais gordo do que sei lá o quê. Aí eu falo, não serve. Sabe? Então, você vai pensar assim, puxa, para você aprender alguma coisa, para você tratar alguma coisa, você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o exemplo. E o Senhor Jesus, ele tirou o pecado, mas ele não tinha pecado. Ele foi um exemplo tremendo, irmãos, porque, sabe, o Senhor mandou o seu Filho único, aquele que estava lá com o Pai e veio à terra sem pecado, para tirar o pecado do mundo, aleluia. Usou de uma forma tremenda, porque ele não podia pegar Moisés, não podia pegar outro, tinha que pegar Jesus, era Jesus. O próprio Filho de Deus, irmãos. Então, nós precisamos seguir o exemplo do Senhor e saber que Ele nos revestiu, Ele tirou todo o pecado, mas foi para sempre. Não foi para fazer um sacrifício mais anual nos templos. Foi um pecado que foi para sempre. Então, o que nós fazemos é reconhecer isso e fazer aquilo que Ele determinou. Vamos participar do pão, vamos participar do vinho, lembrando o sacrifício de Jesus por nós. Aquele sacrifício eterno, aquele sacrifício que valeu, o sacrifício que está valendo ainda e que vai valer até a volta dele, irmãos. Amém. Então nós estamos dentro do padrão do Senhor, vamos nos encaixar dentro desse padrão, porque nós precisamos dessas providências vivas do Senhor para nós. Aí nós vamos ver aqui a quarta providência, 1 João 3,8. João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele destruiu as obras do diabo. Sabe lá o que é isso? Mas ele destruiu, o diabo continua agindo, né? Mas ele destruiu as obras do diabo na minha e na tua vida, na vida daquele que crê, na vida daquele que toma posse dessa palavra, que toma posse do sacrifício, que toma posse da verdadeira providência de Deus, aleluia. Então ele destruiu, para nós está destruído, está aniquilado, está acabado. Não existe obra do diabo contra nós, não existe obra do diabo contra a igreja, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Não existe. A obra do diabo está aniquilada e nós somos mais do que vencedores com Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos para a quinta providência. 1 Pedro, capítulo 1,
18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia! Então, redimiu, a providência foi redimir pelo seu próprio sangue. Não foi por sangue de cordeiro, não foi por sangue de animal, não foi por sangue de ninguém, foi o seu próprio sangue que ele redimiu a todos. Sexta, 1 Coríntios 6:10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque ali tem pecado. Ele redimiu-nos através do seu sangue, comprou-nos por Deus por um alto preço. Então, não tem como esses que não aceitam o seu sacrifício, esses que não aceitam o seu sangue, entrarem no reino de Deus, se não se arrependerem e se voltarem para Deus. Não vai haver no céu contenda, não vai haver discussão, não vai haver inveja, não vai haver roubo, não vai haver nada dessas coisas, né? Vai haver a graça do Senhor, a paz do Senhor, a glória de Deus. É isso que nós vamos encontrar lá, na eternidade. Uma mansão celestial, um lugar onde vamos estar com Jesus, aonde vamos estar praticando, né, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. E é isso, irmãos, que nós temos que buscar, nós temos que nos preparar. De repente alguém fala assim, nossa, mas isso aí vai ser cansativo, vai ser um negócio assim. Irmãos, o negócio é grande. A gente não tem como imaginar essa dimensão dessa coisa aí. O negócio, quando você começa a pensar nisso, a tua mente não consegue acompanhar. Ela se perde no vácuo. Porque é uma coisa imensa, é grandiosa, é maior do que o nosso entendimento. Mas nós vamos estar lá. Amém. Nós vamos estar lá. Em nome de Jesus. Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E nós apenas temos que participar da sua fidelidade, confiar naquilo que Ele prometeu, confiar naquilo que Ele fez, saber que nós vamos estar lá, meus irmãos. Essa é a promessa. E foi tomada essa providência para que essa promessa se cumpra. E ela vai se cumprir. Todas as promessas do Senhor vão se cumprir. Glória a Deus. Tanto no céu, como na terra, como abaixo da terra. É mais uma coisa que mexe comigo. Sabe? Porque no céu, nos céus, né? Fala no plural, nos céus, na terra e abaixo da terra. Entendeu? São mundos diferentes. E o que nós conhecemos? A terra. Nós ainda não conhecemos os céus. Não conhecemos as profundezas. Mas eu creio que quando nós estivermos naquele plano, nós vamos conhecer os céus e todo o universo.
Aí isso é grande, não é grande? Isso é grande. Isso é imensurável. Nós não podemos ficar retidos com coisas pequenas, com pensamentos pequenos. Não podemos ficar assim retraído com coisas que não vão trazer à nossa mente coisas maiores para nós desejarmos. Aleluia. Para que nós possamos ter a curiosidade de querer saber, de querer conhecer, de querer estar lá. É tremendo, irmãos. Porque às vezes a gente vê o dia amanhecer, o dia anoitecer. Acorda, levanta, escova o dente, toma banho, almoça, janta, dorme de novo e tal. É uma rotina, irmãos. Mas lá, eu acho que nem pasta de dente vai ter, sabonete. E ninguém vai ficar mal cheiroso, com bafão. Não vai ter essas coisas, irmãos. Não vai ser necessário. Porque tudo está preparado para o melhor. É o melhor para nós. Creia, já está preparado. E continua sendo preparado, porque eu creio que o Senhor, Ele é expansivo. Ele não se contém ali, Ele vai além. Então, Ele continua fazendo coisas grandes, aumentando o espaço, aumentando os planos, aumentando. E você não tem ideia aí aonde isso pode chegar. É grande. Não sonhe pequeno, sonhe grande. O Senhor tem coisas grandes para nós. Aleluia. Glória a Deus. Sexta, 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprado por preço agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 6:20. Comprou-nos para Deus por um alto preço. E fomos fazer parte desse corpo. Fazemos parte, nós somos aqui um corpo. Aí a gente pergunta assim, como é que nós somos um corpo se eu sou eu, ela é ela, ele é ele? Quando nós estamos no plano espiritual, meus irmãos, tudo é real, acontece, tudo é verdadeiro. O espiritual não consegue ser visto por olhos humanos. Que nós somos um corpo, nós somos um corpo. E ainda mais, Jesus é o cabeça do corpo. E ele sendo cabeça do corpo, é ele que dá as orientações, é ele que guia, é ele que dita, é ele que fala, é ele que ordena, é ele que dá as ordens ali. Você vai ouvindo, você vai seguindo, você vai cumprindo e você vai se dando bem. E vai estar dentro do plano do Senhor, dentro do plano de Deus para estarmos na glória. Aleluia, estarmos na glória com o Senhor. Então, comprou-nos para Deus por um alto preço. Ele foi o preço. Ele foi o preço. E foi pago. Pagou por nós, mas pagou por nós para o Pai, porque Ele vai nos apresentar diante do Pai. Sétima providência, João 17:24. Aí conclui. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste.
porque me amaste antes da fundação do mundo. A minha vontade é que eles estejam comigo diante de ti, que eu os apresente ao Senhor, que eles façam parte dessa glória. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a vontade de Jesus, ele coloca e apresenta para o Pai. A vontade de Jesus, ele coloca diante do Pai. Porque o Pai, na figura do Pai, aqui já foi falado muito da figura do Pai, o Pai se preocupa realmente com seus filhos. E o Pai tem o melhor e quer o melhor para os seus filhos. E o Pai faz aquilo que agrade o coração dos filhos, mas também que o Pai sinta-se realizado com aquilo que o filho vai receber. É uma realização de Deus, para Deus, quando Jesus chegar na glória com a igreja e apresentar para o Pai. E agora eu estou aqui para sempre com os meus. Aleluia. Ninguém dá um glória a Deus, só porque eu estou falando bem tranquilo. Né? Mas, meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus, é o primogênito. Ele é o primogênito. E nós fomos todos enxertados ali, ó. Mas o Pai nos reconheceu como filho. Aleluia. Ele nos reconheceu como filho. Ele, a mesma herança que ele está dando para Jesus, ele vai dar para nós. É o mesmo direito. Isso, olha, isso não é audácia minha, não, irmãos. Legalmente, biblicamente, isso é verdadeiro, porque nós somos filhos também. Nós tomamos posse junto com Jesus da herança que o Pai tem para ele. Tudo que Jesus vai usufruir na glória, nós também vamos, aleluia. Oh, glória, eu tenho esse direito. Olha, oh, irmão, já pensou nisso? Você tem o mesmo direito que Jesus? Alguém já pensou nisso? Alguém já falou isso para você? É pesado, é forte isso. Mas você tem. Porque o Pai garante. O Pai garante. E nós vamos tomar a posse de todas as coisas que o Senhor tem preparado para o Filho e para os seus filhos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.